Olá pessoal, então retomando aí o segundo bloco da aula aí que a gente está tendo sobre a execução, né, o iter criminis, estamos dando execução, vimos aí a divisão das teorias que explicam a transição entre preparação e execução, primeira delas subjetiva, estamos vendo a teoria objetiva e suas subdivisões, e eu mostrei para vocês as duas primeiras, a teoria da hostilidade ao bem jurídico e a teoria objetivo formal, que é essa aqui sim, é uma das formas de adoção aqui, ela é adotada pela doutrina. A doutrina entende, ou pelo menos parte da doutrina, de que eu tenho ato de execução quando eu inicio o núcleo do tipo, e nós vamos ver aí outras possibilidades, tá ok? Tá ok? Não, tá ok não. Tudo certinho então. Seguindo, teoria objetivo material. Então, se nós tínhamos de um lado lá a teoria objetivo formal, aqui nós temos a teoria objetivo material. Olha só, atos executórios são aqueles em que se começa a prática do núcleo do tipo e também os imediatamente anteriores ao início da conduta típica, levando-se em conta a visão de terceira pessoa alheia ao fato. É o chamado terceiro observador. Então, para essa teoria, não é só a execução do núcleo do tipo. Não é só a execução do núcleo do tipo. Eu também posso considerar como ato executório aqueles imediatamente muito próximos ali, né, ao início aí da conduta típica. Né? Então, nós temos aí o exemplo, né, daquele que está ali no alto de uma árvore portando uma chave falsa para pular o muro da casa, né? Ou então eu estou de olho em alguém que está olhando para a vítima e já com a mão no coldre ali, sacando a arma de fogo. Veja, esse é um ato que está muito íntimo, muito próximo, né, ao verbo aí, então é o ato imediatamente anterior. Então, para a teoria objetivo material, não basta o núcleo, não é só quando eu ingresso de fato no núcleo de tipo, mas esses atos que são intimamente ligados ao início ali e que podem ser constatados por um terceiro observador, tá? Olha só, essa teoria ela está explicitada no artigo 22 do Código Penal Português. Ela está explicitada no artigo 22 do Código Penal Português. Legal? Teoria, então, objetivo material. Teoria objetivo material. Teoria objetivo individual, tudo dentro ainda da teoria objetiva dos atos de execução. Olha só, atos executórios são aqueles que, de acordo com o plano concreto do agente, realizam-se no período imediatamente anterior ao começo da realização do tipo, né? Zaffaroni e Pierangeli. O que a gente observa aqui, a diferença para objetivo material? É que na objetivo individual, a gente não vê a figura do terceiro observador. A gente não tem a figura aqui do terceiro observador. Tá? Por isso que é o objetivo individual. É no plano concreto do agente. Olha só, ó, ao contrário da material, né, que tem o terceiro observador, aqui a objetiva individual, ela só fala do plano concreto do agente, independentemente da análise externa, né? Então, para essa teoria, atos imediatamente, olha só, a tentativa seria o ato imediatamente anterior à subtração, mais o plano concreto do agente, tá? Salim, qual é a diferença disso então, entre as duas? A diferença é meramente teórica, porque para a teoria objetivo material eu tenho que ter a figura, a perspectiva, a observação do ponto de vista de um terceiro observador. Já para a teoria objetivo individual, não há essa necessidade. O próprio juiz, analisando o plano concreto da conduta do indivíduo, por isso que ela é objetivo individual, ele vai analisar aqueles atos imediatamente anteriores e conectar com a execução
e ele vai considerar ato, vai conectar com o núcleo do tipo e vai considerar como ato de execução. Então a diferença entre elas é muito sutil, está ligada à ideia de terceiro observador ou não terceiro observador. É só isso, tá? A distinção entre elas é exclusivamente isso. A questão de ter ou não aí o terceiro observador. Mas a ideia é a mesma, os atos imediatamente anteriores, né? No caso aqui é a subtração, é o exemplo que está sendo dado aqui, né? Mais o plano concreto do agente que está observado na intenção de subtrair. Né? Porque, por exemplo, olha só, eu observo alguém parado na esquina, olhando de um lado para o outro, tá? Bom, eu posso considerar essa conduta suspeita. Mas estar parado numa esquina, na via pública, olhando para os lados, não dá para dizer que o indivíduo necessariamente já iniciou um ato de execução. Então, esse ato de estar ali observando tal de um lado para o outro, ele pode ser um mero ato contemplativo. Né? Então não dá para conectar como um ato imediatamente anterior ao núcleo do tipo. Agora, eu vejo o camarada encostando uma escada no muro. Aí, esse já é um ato imediatamente anterior ao pular o muro, ou ao ingressar na casa, ao subtrair, tá? Até subtrair. Então, é essa a distinção. Esse ato imediatamente anterior é observado por um terceiro, e na teoria objetiva individual eu não tenho essa figura do terceiro observador aí, tá? Olha só, Radegondes pretende matar Childerico, desejo conhecido por várias pessoas. E assim, posta-se de atalaia, né, de emboscada em uma moita, munido de arma de fogo, aguardando a passagem do desafeto, que é o Childerico. Quando o Childerico está a cerca de 250 metros de distância, olha só, Radegondes fica de pé e aponta a arma para o ofendido. Embora a arma não tenha esse alcance de 250 metros, uma arma curta, um revólver, uma pistola não vai chegar a isso, Radegondes pode ser preso em flagrante por policiais que passavam pelo local, pois caracterizada a tentativa de homicídio, diferentemente da teoria objetivo formal. Então, todo esse problema aqui, essa descrição de um fato concreto que eu coloquei para vocês, é simplesmente para distinguir a teoria objetivo formal da objetivo material. Porque para objetivo material, eu posso considerar esses atos anteriores como início da execução. E neste caso, como os policiais abordaram, né? Abordaram o Radegondes com a arma, eles acabaram impedindo, interrompendo a execução do crime, logo aí seria um crime, uma tentativa de homicídio. Perceberam as nuances? Perceberam como há um espectro flexível aí para o juiz trabalhar com isso? Tá? Então, seguindo, olha só. Então, olha só, consumação. Então, vimos aí a execução, vamos entrar agora na consumação. Então, só relembrando, iter criminis, volta aqui para mim. Então, só relembrando, iter criminis, itinerário do crime, 4 fases, cogitação, preparação, execução e, por fim, consumação. Vimos as 3 primeiras, né, as 2 primeiras em aula anterior e hoje já falamos da execução. Vimos aí esse espectro, né, de teorias, primeiro a subjetiva, que não dá para acolher, é muito difícil. A objetiva, aí sim, e ela se divide em objetiva formal, objetiva material, a da hostilidade, a objetiva individual. Então temos todos esses espectros de possibilidade de acolhimento. Em geral, o que se acolhe é objetivo material, ou seja, eu posso considerar a execução aqueles atos preparatórios, aqueles atos imediatamente anteriores ao início do núcleo do tipo, como por exemplo encostar a escada no muro já com o objetivo de subtração. É claro que a acusação tem que fazer a prova de que o indivíduo colocou a escada no muro para pular lá e subtrair. Porque se ele fosse, por exemplo, um prestador de serviço daquela casa, né, aquilo não tem nenhuma conotação de execução. Então vamos ver aí a consumação. Vamos ver a consumação. Olha só, consumar é aperfeiçoar o crime.
né? Consumar é aperfeiçoar o crime. Olha só, é um instante da composição plena do fato criminoso, ou seja, o agente alcançou de fato o resultado pretendido desde o início. Então, consumar é o aperfeiçoamento, é o aperfeiçoar do crime. É quando eu percorri todo o itinerário do crime, todo o iter crimes, ó, é a conclusão do delito, é quando eu transitei por todos os elementos previstos no tipo penal. Eu comecei lá executando o verbo e fui transitando. Subtrair, para si, para outrem, coisa alheia, móvel, furto. Subtrair, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia, móvel, roubo. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal. É o estupro. Então vejam, a consumação é quando de fato se conclui o crime que está se executando, né? E o indivíduo alcança aí o resultado pretendido de forma dolosa nesse caso, né? Então isso é a consumação. Olha lá. Então, quando eu consumo, eu digo que o crime está completo, o crime está perfeito, né? Eu aperfeiçoei o crime. Eu percorri todo o itinerário do crime. Eu aperfeiçoei o crime, eu percorri todo o itinerário do crime. Eu aperfeiçoei o crime, eu percorri todo o itinerário. Cogitei, preparei, executei e consumei o crime. Isto é a consumação. E aí, doutores, vocês vão ouvir falar muito no famoso exaurimento. E aqui nós vamos ter que tomar cuidado com isso. Olha só, o que é o exaurimento? O agente ele alcançou, ele consumou, ele conseguiu de maneira efetiva alcançar lá o seu objetivo, desde que ele pretendia desde o início, tá? Então, só que o que é o exaurimento? É aquilo que acontece depois da consumação. Depois da consumação. Volta para mim. Então, por isso que é pós-factum, impunível. Porque o exaurimento do crime, notem, ele não está no iter crimes. Ele é uma situação que acontece depois da consumação do crime, sendo considerado pós-factum. Olha lá, fato posterior impunível. Como, por exemplo, se o indivíduo subtraiu o veículo, né? Subtrair para si, para outra em coisa alheia móvel. E aí, depois que ele subtraiu, se afastou da vítima, foi embora, ele vai lá na feira do rolo e negocia aquele carro, essa negociação, essa venda é considerada exaurimento. É pós-factum, olha só, impunível. Ele não vai responder por dois furtos, né? O furto de ter subtraído e depois a situação de ter vendido, tá? Então é pós-factum impunível. Olha só, no crime de extorsão mediante sequestro, que é quando eu pego alguém e levo para o cativeiro e vou exigir aí o pagamento de resgate, a consumação se dá com o sequestro, ou seja, com o arrebatamento, quando eu tiro a pessoa ali do seio de convivência e exteriorizo o pedido de resgate, tá? Agora, quando o agente recebe o resgate, isso é considerado mero exaurimento. Então, na extorsão mediante sequestro, que é o que nós chamamos de crime de consumação antecipada, chamado crime formal, lembra lá na aula de classificação de crimes? Pois é muito importante aquela aula para a gente poder desenvolver aqui essa parte e futuramente, inclusive, a parte especial, que é o estudo dos crimes em espécie. A extorsão mediante sequestro, a extorsão, são crimes chamados de consumação antecipada. A concussão, por exemplo, o servidor público que exige uma vantagem para fazer ou deixar de fazer algo. Então vejam, a consumação se dá no momento da exigência do resgate, na extorsão no momento da exigência da vantagem, na concussão no momento da exigência da vantagem feita pelo servidor público. O ato de receber essa vantagem é considerado mero exaurimento, tá? O ato de receber essa vantagem é considerado aí mero exaurimento. Coloquei em vermelho
porque é muito importante isso. Cuidado, o exaurimento não compõe o iter criminis. O exaurimento não compõe, ele não é necessário para a configuração do crime. O exaurimento não compõe o iter criminis. Aí, ó, para que vocês vejam isso de maneira bem visual. O exaurimento não faz parte do iter criminis. Vou até me colocar aqui grandão para a gente falar nisso. Cuidado, na prova de concurso, na prova da OAB, no concurso para estágio, seja lá o que vocês forem fazer nesse momento, claro, nesse momento é estágio, ou um concurso público que não exige o diploma de direito, dá para fazer, já alguns concursos não exigem. Cuidado, porque o examinador, o que ele vai fazer? Olha a malandragem. Ele vai colocar assim, assinale a alternativa na qual estão presentes as fases do iter criminis. Aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar a alternativa trocando a palavra execução, que é uma fase do iter criminis, pelo exaurimento. Pô, você está cansadão, você já fez, sei lá, um monte de questões, você está 3h30 de prova, com fome, dor de barriga, comer aquela coxinha atômica ali no boteco da esquina antes de entrar na prova, aí você vai lá e confunde exaurimento com execução. Então, cuidado, não é fase do iter criminis o exaurimento. O exaurimento não compõe o iter criminis, ele não é necessário para o aperfeiçoamento do crime. Ele é uma fase posterior. Ele nem é fase, ele é uma situação posterior, chamada de pós-factum impunível. Legal? Estamos bem até aqui? Magabilha, meus camaradas. Então, olha, guarda isso aqui, né? Exaurimento não faz parte aí do iter criminis. Exaurimento não faz parte do iter criminis, ok? E para a gente relembrar, fixar bem isso, guardar bem isso, afinal de contas, relembrar é viver. Estamos aí diante das 4 etapas do iter criminis. A primeira que nós vimos, a cogitação, é a única que é interna, né? Isso pode cair em prova discursiva ou até mesmo em fase oral. Doutor candidato, qual é a única fase do iter criminis que não é externa? Aí você, dá o tilt ali. Acreditem, é uma resposta simples, mas que na hora você tendo que responder questões de tantas áreas do direito tão complexas, você pode se confundir. Então, a cogitação é a primeira etapa, é a fase interna, está na cabeça do indivíduo, jamais, nunca é punida. Por enquanto, né? Por enquanto, sei lá. A coisa está tão estranha no Brasil e no mundo que eu não sei. Segunda etapa, a fase da preparação. Ela é, em regra, impunível. Não se pune a preparação. Em regra, é uma fase externa, né? Já está exteriorizado ali algum comportamento do agente, não está só dentro da cabeça dele. E nesta fase, eu tenho, em regra, a punição, né? Como exceção. Aliás, em regra, não é punida. Como exceção, eu vou punir quando constituir um crime autônomo. Tá? Na terceira etapa aí, na terceira fase, a fase de execução, é aquela na qual, de fato, a gente vai ingressar ali no tipo penal, vai executar o núcleo do tipo e para as fases objetivas, seja a fase objetiva material, eu preciso posso considerar também como execução aqueles atos imediatamente anteriores ao ingresso no núcleo do tipo. A quarta fase é a fase de consumação, é o momento no qual o crime vai, de fato, se aperfeiçoar. Aqui é o que objetiva, essas 4 fases compõem o grande objetivo de quem pratica crime para alcançar o resultado naturalístico ou normativo pretendido. E por último, nós vimos o exaurimento, que, cuidado, ele não constitui fase do iter criminis, ele é um mero pós-factum impunível. Ele é um mero pós-factum impunível, tá? Ele não vai ser punido aí. Legal? Então, já estamos chegando perto de mais 20 minutos. Eu vou interromper aqui para vocês, né, para vocês darem aquela respiradinha e a gente volta já já com a terceira e última etapa
desta aula. Até já, pessoal!